Toda empresa tem uma história para contar, né? Só que essa história não é contada com palavras, é contada com números. E entender essa linguagem é quase como ter um superpoder no mundo dos negócios. Hoje, a gente vai desvendar juntos os segredos que os números de uma empresa podem revelar, aprendendo a ler os capítulos mais importantes dessa saga financeira. Imagina só, uma empresa é como se fosse um livro. As finanças dela contam uma história completa, com heróis, vilões, batalhas, conquistas. Mas como é que se decifra essa linguagem? A boa notícia é que existem capítulos bem específicos que são como guias para a gente entender cada detalhe dessa narrativa. No Brasil, esses capítulos têm nome e sobrenome: demonstrações contábeis. E olha, isso não é opcional não, viu? A lei obriga as empresas a publicarem esses relatórios. É uma forma de garantir transparência e mostrar a real situação financeira para todo mundo, investidores, funcionários e até os concorrentes. É o jeito de deixar o jogo dos negócios mais limpo. E dentro desse universo tudo de relatórios, dois deles se destacam como os mais importantes. Dá para pensar neles como os protagonistas da história. É que juntos, eles dão uma visão completa do que realmente importa para entender a saúde de uma empresa. E para entender bem o papel de cada um desses protagonistas, vamos usar uma analogia que é matadora. Pensa no balanço patrimonial como uma fotografia, sabe? Um retrato instantâneo. Um clique que congela a empresa exatamente como ela estava no dia 31 de dezembro. Já a demonstração do resultado, ou DRE, é o filme do ano, mostrando toda a ação que rolou, desde as grandes vendas até as menores despesas. Vamos começar então pelo retrato, o balanço patrimonial. Ele é tipo o DNA da empresa. Ali está revelado em detalhes tudo o que ela tem de valor e, mais importante, de onde veio cada centavo que construiu tudo aquilo. A lógica por trás do balanço é uma equação bem simples, mas que é muito poderosa. Pensa assim: tudo que a empresa possui, os seus ativos, precisou vir de algum lugar. Essa origem pode ser dinheiro de terceiros, como empréstimos ou contas a pagar, que são os passivos, ou pode ser dinheiro dos próprios sócios, que é o patrimônio líquido. No final, a conta tem que fechar, sempre. Agora, dá uma olhada na organização dos ativos nesse diagrama. Não é por acaso, não. Eles são listados por liquidez, ou seja, pela facilidade de transformar aquilo em dinheiro. O caixa, que já é dinheiro vivo, vem primeiro. Já um prédio, que demora muito mais para ser vendido, aparece lá para o final. Só essa organização já dá uma pista importante sobre a agilidade da empresa. Certo, já vimos o retrato estático. Agora é hora de dar o play no filme, a demonstração do resultado. Se o balanço mostra onde a empresa está, a DRE mostra como ela chegou lá, detalhando cada venda, cada custo e cada despesa que formaram o resultado daquele período. Olhando assim de primeira, essa estrutura pode até parecer um pouco intimidadora, né? Mas calma. Pensa nela como se fosse uma cachoeira de números. Lá no topo está toda a água que entrou, ou seja, as vendas. Conforme a água vai descendo, a gente vai tirando os custos, as despesas, até chegar no que realmente sobrou no lago, lá no finalzinho. Para simplificar, essa jornada tem 4 marcos principais. Começa com a receita bruta, que é tudo que foi vendido. Aí, depois de tirar impostos e devoluções, a gente tem a receita líquida. Tirando o custo da mercadoria, chegamos no lucro bruto. E, por fim, subtraindo todas as outras despesas, a gente encontra o famoso lucro líquido. É o grande finale do filme. Então, o filme termina com um final feliz. A empresa deu lucro. Mas a história acaba aqui? Claro que não. A grande questão agora é: o que acontece com todo esse dinheiro? Esse é o nosso próximo capítulo, o epílogo da história. Bem-vindos ao epílogo da nossa história financeira. Depois de todo aquele esforço para gerar um lucro, a empresa precisa tomar uma decisão que é crucial: o que fazer com ele? E essa decisão segue uma ordem de prioridades muito bem definida. A primeira regra aqui é a da responsabilidade. Antes de comemorar, é preciso arrumar a casa. O lucro do ano serve primeiro para cobrir qualquer prejuízo que venha de anos anteriores. Depois que zera esses prejuízos, aí sim começa a distribuição. Mas não é uma festa onde cada um pega o que quer. Existe uma fila, uma ordem de pagamento. Só depois que todo mundo dessa fila recebe a sua parte, é que os sócios decidem o que fazer com o que sobrou. E quando a gente fala em participações, não é uma distribuição aleatória. Existe uma fila, uma ordem de prioridade que é estabelecida por lei. Conhecer essa ordem é fundamental. E para nunca mais esquecer quem vem primeiro, existe um truque poderosíssimo. A chave para memorizar essa ordem é uma frase bem simples que muita gente que estuda para concurso já conhece. É só guardar bem. Devo estudar até passar no final. Cada inicial dessa frase representa um grupo que tem direito a uma parte do lucro. E é exatamente nesta sequência.
Olhando para a tabela, a regra fica clara. D de debenturistas, que são basicamente credores, E de empregados, A de administradores, P de partes beneficiárias e F de fundos de assistência para os empregados. E aqui está o pulo do gato. A ordem importa e muito, porque a cada pagamento o bolo do lucro diminui. O valor que serve de base para pagar os empregados já é menor, porque a parte dos debenturistas já foi tirada, e assim por diante. Então, para fechar a ideia, o balanço patrimonial é o retrato, é a foto de onde a empresa se encontra no momento específico. E a demonstração de resultado é o filme, que mostra toda a jornada para chegar até ali. Um sem o outro conta só metade da história. Com o conhecimento desses dois documentos, qualquer pessoa agora tem a chave para decifrar a história financeira de uma empresa. É uma habilidade poderosa que coloca quem a tem em vantagem, seja para investir, negociar ou simplesmente entender melhor o mundo ao redor. E agora, a questão final fica no ar. Com essa nova capacidade de ler a história por trás dos números, seja para investir, para escolher um lugar para trabalhar ou para entender uma notícia no jornal, que tipo de decisão uma pessoa mais bem informada tomaria?